Próxima atração, Memória Viva, mais uma produção da TV Universitária. Olá, entra no ar pela sua TV Universitária o programa Memória Viva. Hoje, tendo o privilégio de receber uma entrevistada por todos os títulos especial. É uma ficha muito econômica que eu tenho e certamente foram as informações que ela passou para a nossa produção. Diz assim a ficha: natural do Ceará Mirim, 87 anos, na verdade ela está, graças a Deus, às vésperas de completar os 90, com pura vitalidade, mãe de 7 filhos, dona de casa e mulher atuante. Foi fundadora e presidente da ACEF, Associação Cristã Feminina, e autora do livro Reminiscências, que é um livro de memórias. Eu falo de Dona Ivete de Sá Bezerra. E é certamente um dos momentos mais importantes, mais significativos desse programa, receber esta figura tão admirada e tão admirável dessa cidade e da cultura do Rio Grande do Norte, da sociedade norte-riograndense nesse programa. Para entrevistá-la, para conversar conosco nesse programa, estão a escritora, a sua neta, Elza Bezerra, autora de uma maravilhosa biografia a respeito do seu avô, esposo de Dona Ivete, José Bezerra, não é? No Rastro das Águas. O título já é maravilhoso e o livro é belíssimo. E este notabilíssimo Manuel de Brito, uma pessoa que também já tivemos o privilégio de entrevistar aqui no programa Memória Viva. Dona Ivete, o programa se sente muito honrado com a sua presença. A senhora, apesar da economia da ficha, né, a senhora é uma pessoa que tem uma atuação marcante na sociedade do Rio Grande do Norte e completou com a figura de Dr. José Bezerra um par realmente extraordinariamente participativo e importante aqui na vida social e política aqui do Rio Grande do Norte. É praxe desse programa, obviamente, começar provocando o entrevistado na perspectiva de evocar a sua infância. E a senhora teve uma infância muito bonita, muito alegre, não teve, Dona Ivete, no Ceará Mirim? Eu nasci em Ceará Mirim. E como a cidade sempre foi o verde vale, a produção de açúcar bruto, de rapadura, mas meu pai era comerciante, trabalhava com meu avô. E em Ceará Mirim, eu posso lhe dizer que com 8 anos de idade, eu já fui para o colégio interno em Nazaré da Mata, onde eu tinha uma tia freira, irmã da minha mãe. E aí eu passei 7 anos. Passei 7 anos, no meio do ano meus pais iam a Recife, eu saía, ficava com eles e depois voltava. Mas não me não achei, no tempo eu achava ruim, mas depois eu vi que eles fizeram o melhor para mim. De forma que depois disso, quando saí do colégio, eu entrei no colégio com 8 anos e saí com 15. E aí vim para Ceará Mirim, mas aí continuei. Fui estudar piano com Valdemar de Almeida e pintura com Alice Carrilho. Perfeito. E vinha sempre uma automotriz de Ceará Mirim para cá aos sábados. Descreva o automotriz para o telespectador ter ideia, que essa gente de hoje não sabe o que é automotriz. É um carro de ferro movido a gasolina, viu? Mas sobre os trilhos. Viu? É muito interessante. E era um vagão apenas? Tinha só um vagão. Era uma litorina. Hein? Era uma litorina. Em Torina, mas lá chamavam automotriz. E era muito interessante, porque sempre eram pessoas amigas que iam, e eu era meio sapeca, brincava com um, aperreava o outro. Eram todos conhecidos. Ô, vovó, eu acho, num ponto aqui que você está falando sobre o início de sua educação,
Eu acho que a gente traçar um paralelo com a educação de hoje é importante, porque, por exemplo, hoje você vai deixar um filho na escola, o pai tem que ter o cuidado se o menino vai chorar, se não vai. Às vezes a psicologia diz que tem que ficar acompanhando ou não tem. Certo. Eu sei que às vezes é com 2, 3 anos de idade, mas imaginar que uma criança com 8 anos de idade saía da sua cidade, deixava os pais, ia para uma cidade totalmente diferente, em outro estado, ficar interna, que não saía. Eu acho que isso aí é importante para essa geração de hoje, e eu acho que até ajudava a amadurecer mais rápido a geração passada do que a de hoje. Às vezes a de hoje é muito facilitada, tem tudo muito mais fácil do que a anterior, e eu acho que é uma forma até de ela já amadurecer mais cedo do que a geração atual. Então, eu acho que isso é importante a senhora falar, dizer o que é que sentia em relação a essa mudança toda, porque não deixa de ser uma grande mudança, né, na vida. No meio do ano, meus pais vinham a Recife e nós ficávamos num hotel. Mas eu me ambientei. Tive uma amiga ótima, Eléa Ramos, cunhada de Costa Porta, queria jornalista. Exatamente. Era uma amiga que nos correspondemos até ela morrer. Sempre, viu? E a minha tia era vice-diretora do colégio e professora de português. E tinha muito bom relacionamento na cidade. A sua tia Freira? A tia Freira, que estava nesse colégio. E de formas que nós saímos uma vez no ano para a procissão de Corpus Christi. O bispo exigia. O médico ia ao colégio, o dentista ia ao colégio. Era internato mesmo. Completo. Agora, dona Ivete, facilitou muito certamente essa sua, digamos, reclusão, né? Essa sua, a senhora ter se saído tão bem disso. O seu temperamento, não é? A senhora sempre foi uma pessoa muito comunicativa, não foi? Não, eu sempre fui muito alegre, porque toda a vida me chamavam de... Você é muito gaiata. Gaiata, Gaiata. Mas assim, depois que eu cheguei no colégio, aí eu deixei de ser gaiata. Sei. Bom, mas aí, ao retornar, a senhora já era uma mocinha, já uma adolescente. O seu pai fez uma festa grande, uma festa, até com convite impresso. Então, que está no seu regresso. Pelo meu regresso. Isso é uma maravilha. E aí, para não ficar ociosa, justamente, eu já aprendi, eu já tocava piano no colégio. E aí eu vim estudar com o Valdemar de Almeida e aproveitava que a Alice Carrilho, que era prima da minha mãe, e eu ia para as aulas de pintura com a Alice Carrilho. Certo. Como foi a experiência de estudar piano com essa figura, né, fantástica de Valdemar de Almeida? Aí eu me sentia muito honrada. Eu achava importante demais para mim eu estudar piano com o Valdemar de Almeida. Muito honrada de tê-lo como professor. Ele era muito exigente? Muito. Muito exigente. Porque ele queria ele era o máximo e queria o máximo. Ele era do aluno o máximo. Exatamente. Agora, essa coisa, o Zinho lembrou muito bem a coisa da experiência do internato. Aos olhos de muita gente, traumatizante, não é uma coisa... Por exemplo, a grande Madalena Antunes Pereira, sua conterrânea, né? Que tem uma experiência e a descreve de uma maneira realmente um tanto diversa da sua, porque aquilo lá, de fato, marcou muito. Mas eram dois temperamentos completamente diferentes, né? Dona Ivete com essa efusividade, essa animação. A senhora é adolescente numa cidade interessantíssima que é Natal, né? Porque vocês vêm naquele tempo, Natal, né? Eu vinha sempre, passava sempre fim de semana. Eu estudava no sábado, passava domingo na casa da minha tia, Vanju, casada com o médico doutor Otávio Varela, na Avenida Deodoro. E daí eu ia, tinha uma festinha aqui, tinha uma areia preta ali, um banho de mar, areia preta. O Aeroclube já existia. O Aeroclube. O banho de mar em areia preta era uma verdadeira saga, não é? Era o máximo. Para areia preta. Maiores super compostos. Compostos. E aí, de vez em quando, tinha um flertezinho daqui, um flertezinho da acolá.
A senhora que era uma mulher muito... Continua sendo uma mulher muito bonita, mas naquele tempo a senhora certamente deve ter despertado algumas paixões na cidade. Teve um namorinho aqui, ali, acolá, com os amigos. Eu tinha Ainda mais vindo da Nazaré da Mata. Tinha um tio aí, Carrilho, que era meu tio, que foi criado por minha tia daqui. Sim. Que a minha avó morreu muito, ele ficou muito pequeno. Minha avó teve 18 filhos. Nossa Senhora. E aí ele estava também, e ele era mais velho do que eu, e a gente já se entrosava, eu já me entrosava com os amigos dele. Com Fúcio Barbalho, Laércio Barbalho, Zé Chaves, neto do Ferreira Chaves, era desse tempo, Rui Barreto. Ciro também, né? É. Hein? Ciro Barreto. Ciro, mas ele era mais velho do que Ciro. E quando um dia resolveram fazer a fundação da Associação Feminina de Atletismo, AFA. Certo. E houve na festa, a inauguração foi uma festa no Aeroclube. Minha irmã não estava passando bem, já era noiva de Olavo Montenegro. E então Olavo sempre foi uma criatura muito boa, muito acessível. Não, eu lhe levo. Eu fiquei reclamando que eu não ia para a festa. Com quantos anos, vovó? Hein? Com quantos anos? Porque naquela época tinha uma idade mínima, né? Para começar a participar das festas. Era 17 anos. Sim, já foi no ano quase do seu casamento. Era, porque eu fiz 17 anos de outubro e casei em maio. Aí é nessa festa que acontece. Nessa festa chega um rapaz alto, bonito, equilibrado, e me convida para dançar. Aí se desculpa de não ter sido apresentado, mas era parente do Dr. Zé Augusto, era amigo do filho do Dr. Lamartine, era de Currais Novos, era... E aí surgiu a paixão. Esse dado é interessantíssimo, quer dizer, veja que nós temos, né, uma dupla, né, que adiante, como o telespectador verá, vai realmente ter uma atuação marcante na sociedade, na política, enfim, na cultura potiguar, mas que cada qual provém de uma região absolutamente diversa da outra, com uma formação absolutamente diversa da outra, com um temperamento absolutamente diverso. Dona Ivete, como é? Porque o doutor Zé Bezerra relacionou a figura do... Austero. Austero era. Mas aí rendeu-se aos encantos da menina do Ceará Mirim, e um cordeiro. E a menina é que apaixonou-se por ele. É mesmo? A senhora admite isso, De cara, ele era, então, uma figura altamente charmosa, né? Um homem que impressionava, né? E aí a senhora, com receio que as outras meninas dessem em cima, na primeira investida... Foi rápido o negócio. Mas explique isso, então. Aí, a partir desse momento, vocês começam a namorar... 15 de novembro. Não é? 15 de novembro. Ele negociava com algodão e vinha semanalmente aqui para a filha. O pai dele estava vivendo uma situação difícil, com as propriedades hipotecadas à Horta Pedrosa. E ele foi pelo mesmo caminho e conseguiu salvar tudo. Viu? Perfeito. Teve essa grande... Eu acho que nessa época, pelo menos é um dado interessante, é que nesses primeiros encontros, eles já começaram a discutir política. É mesmo? Estávamos no mesmo lado, no mesmo Partido Popular. Verdade. Zé Augusto. Aí juntou o Zé Augusto, ele parente de Zé Augusto também. Aí juntou o útil ao agradável. E o interessante é por ela ser mulher, com a idade, ela tinha 17 anos de idade. Você vê uma menina quase, praticamente, numa época em que as mulheres... As pioneiras do Estado, né, em relação à política, estavam
começando, Isso. e ela já estava, eu digo, é bom você falar desse momento, como é que a mulher se insere na política tão nova e numa época que isso não era ainda comum. Também. Eu acrescento, Elzinha, teria alguma influência, por exemplo, o comportamento dos seus pais? O seu pai certamente era um homem liberal também? Não, era meio... Era austera, ao contrário? A mamãe disso? é que era liberal. Ah, sua mãe. Mas ela teve uma influência, então, forte nesse sentido, né? E, então, quer dizer, nós vivíamos em Ceramirim, mas muito aqui em Natal também. Tínhamos, assim, uma vida muito... Viu? E meu pai foi um pioneiro na Revolução de São Paulo. Ele instalou um rádio para escutar as coisas de São Paulo, era a bateria. Ah, isso em Ceará-Mirim. Em Ceramirim, Ele acompanhava a Revolução de São Paulo. Constitucionalista. É. Ah, Em que bom. 32. E a casa assistia sempre de gente para ouvir também. Perfeito. Esse dado é interessante também a considerar, né? Quer dizer, o despertar para a comunicação, né? Radiofônica. Era uma etc. novidade o rádio naquela época. Né? Uma novidade enorme, né? Pois ela disse que reuniam-se pessoas na casa dela. Para assistir. Era uma festa. E era a bateria. A bateria. É. Bom, O rádio. mas então, a senhora conhece Dr. José Bezerra, não é? Sim. E aí começam a namorar. Nós ficamos, e a minha irmã estava com um problema de apendicite. Certo. E nós resolvemos vir para, mamãe resolveu vir para Natal para ela se operar. E nós ficávamos ali naquela ali da Deodoro 620, até o... E José vinha toda semana com problema de algodão. Aí nós andávamos de bonde até Petrópolis e voltávamos. Nós íamos para a sorveteria. Mas vocês eram uns namorados bem avançados para a época, né? Aquilo que a Zé há pouco colocou também, né? Porque aí, doutor Zé Bezerra já... Ivete, vamos embora, bonde. E aí a senhora, vamos embora. E podia ir só com ele ou tinha que ter uma acompanhante? A vela, tinha que ter a vela, não tinha? Não, ou já podia sair sozinha? Eu saía sozinha. Impressionante, né? Não tinha essa. Eu passei de bonde, e então ele vinha, eu conversava também com ele no portão da casa. Era uma casa, a gente tinha o portão, quando ele vinha, e ele era hóspede da família, doutor Lamartine. E eu sabia a hora que ele descia para a Ribeira e ficava esperando na janela a hora que ele passava. O retorno. Aí ele já falava em noivado. Desde o começo ele... tá. Ele já ele tinha sido noivo em Belo Horizonte. Ele formou-se em Belo Horizonte, de agronomia. E tinha sido noivo daquela família Werneck de Carvalho. Chamava-se Dulce. Uma família também muito importante Muito lá em importante Minas. lá em Minas. E a Dulce começou a escrever e ele não respondia mais. Não, Ivete tinha tomado o lugar de Dulce. É verdade. Aí um dia ela mandou acabar o Ela sentiu, naturalmente. Bom, dona Ivete, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e, ao retornarmos, a gente vai acompanhar dona Ivete e doutor José Bezerra já no seu trajeto, né, de vida em comum. Aí, dando-se uma situação, no mínimo, curiosa. Essa menina do Vale, essa moça da capital, essa moça que teve uma formação esmerada em colégio lá de Nazaré da Mata, e ao retornar já era essa figura com todo esse talento e essa capacidade de decidir as coisas por si mesma, ela vai morar em Currais Novos, numa situação absolutamente diversa da vida dela, que ela vivia tradicionalmente. Daqui a pouco nós retornamos. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando dona Ivete de Sá Bezerra, que publicou recentemente uma memória, que é um livro muito interessante, esse que eu estou mostrando aqui, e é onde ela narra vários desses episódios que nós estamos tendo o prazer de ouvir de viva voz. O livro chama-se
reminiscências. Dona Ivete, nós havíamos parado naquele momento em que o seu namoro iniciado com José Bezerra vai redundar mais adiante no casamento. Mas Elza lembrava no intervalo que nesse período, quer dizer, no seu período inclusive de noivado, acontecem alguns episódios muito chocantes, desagradáveis, coisas que marcaram a existência de vocês, inclusive, não é? A morte de Otávio, que José soube... Otávio Lamartine, na fazenda Engá. Do governador Juvenal. Na fazenda Engá, no município de Acari. E José, justamente eles tinham trabalhado juntos na estação experimental do Seridó. Isso, eram ambos agrônomos, né? E primos. E, além de... Otávio foi um aluno laureado. Ele viaja aos Estados Unidos, né? Em Cruzeta, na estação experimental de Cruzeta. Eram muito ligados. E, não sei, houve o crime de Otávio e um viajante, passando de Acari para Currais Novos, disse a José que tinha havido esse crime. José imediatamente foi para a fazenda Engá, e trouxe o corpo e a família de Otávio. Aí para a dona Silvina, que coisa dolorosa, né? Porque o amigo querido, né? Nessa situação. Bem, mas em seguida, a senhora casa? Aí eu me caso a 1º de maio, me casei e fui para Currais Novos. Sem conhecer ninguém. Aí que eu quero ver. Ela tem que mostrar aí o choque da cultura canavieira com a cultura Exatamente, a cultura do Seridó. Casei, porque, inclusive, sem conhecer ninguém. Apenas o doutor Tomás Salustino, com o tio de José, veio ao casamento. Mas o meu sogro estava numa época difícil. E a minha sogra também não era uma pessoa de sair assim. Bem, aí casei, fui para Currais Novos, fui morar na casa de um amigo dele, porque a casa que ele estava construindo não tinha ainda concluído. E eu fui muito bem recebida pela família de José. Viu? E, como diz o povo, todo mundo queria reconhecer. Conhecer a menina, né? Porque é a menina ainda que vem lá. A menina da capital. Nessa altura, já um pouco a menina da capital. O meu sogro é uma pessoa alegre, bem-humorado, apesar de estar nessa situação, muito agradável. O meu sogro. Vovó, e a minha... Diga. Você fala, às vezes, no livro, da sua chegada em Currais Novos, o modo de vestir. Ela me disse que gostava, por exemplo, a roupa da moda, ela vinha aqui Natal, levava para lá. Essa situação. Né? Essa situação. As unhas vermelhas. Unhas vermelhas, tudo isso é um choque cultural. Salto alto. Salto alto. E a direção, quando foi que aconteceu? A história do carro dirigindo. Vovô acabou o namoro uma vez, porque uma moça dirigiu. Ele acabou também porque a moça dirigia. Ele me ensinou a dirigir. Essa história é ótima, né? Porque é sabido que a senhora, inclusive, até fez às vezes de motorista para ele mesmo, né? Indo de Currais Novos. Ou fazia isso até com uma certa regularidade. Fazia até levar uma regulagem dos filhos, né, vovô? Porque ela ia dirigindo o carro sozinha para Currais Novos até com quantos anos, vovô? Eu acho que mais de 80. É mesmo? Né? Aí até que... dirigindo sozinha daqui para um dia eu vinha... Esqueci que estava sem o cinto, viu? Aí fui ajeitar o cinto, Lacerda do doutor, aí mandou parar. A senhora vinha sem cinto, não é? Eu digo, não, eu vinha acomodando que o cinto estava mal posto. Aí eu disse, mas o senhor não vai me o senhor me mudar porque eu fui considerada a chofer do ano. Porque a senhora chegou a receber um prêmio. Aí ele disse, por isso mesmo é que ele veio usar o cinto. Mas enfim, voltando a esse início da sua vida lá em Currais Novos, foi uma vida de uma certa dificuldade, até pela sua experiência jovem, né, Dona Fiquei lá. E logo a senhora começa a ter filhos também, não foi? E depois, antes disso, José comprou uma propriedade em Santana de Matos, chamado Jaú. Era de um homem que morava no Rio de Janeiro, viu, que veio aqui para vender isso. E então, ele, com gado, com 300 reses. Mas como ele não tinha o dinheiro todo, o gado foi de sociedade com Cândido Dantas.
Viu? Então, ele resolveu ir para essa fazenda e me levar para essa fazenda. Gente, sair do luxo, né, que existia, vamos dizer. A casa era de 2 quartos, uma sala, 2 salas de pedra, viu? Eu não quis nem ficar no quarto, eu fiz meu quarto da sala de visita, o meu quarto. E aí que era uma luta muito grande, porque era muito leite, os queijos eram muito grandes, e eu coava, eu botava o leite para coalhar, botava o leite para escorrer nos potes e engomava os queijos. Aprendi até isso. E José era encantado com a vida na fazenda, o gado, o leite, uma barragem que ele fez. Essa sua situação, desculpe, certas dificuldades que naturalmente a senhora deve ter enfrentado, por vezes até o divertiam também, ou não? Porque era muito irreverente, né? Imaginar a senhora, por exemplo, saída do Ceará Mirim, moça elegante da alta sociedade natalense, engomando o queijo lá, isso deve ter sido um canto para ele, né, também? Nós, como se diz, depois dos anos é que eu vi como tinha sido agradável aquela estada. Haroldo era pequenininho, ele tinha construído uma barragem, nós fomos olhar a sangria da barragem. Aí Haroldo escapou e cai no tanque. E daí pula para pegar Haroldo, salvar Haroldo. O meu sogro queria muito bem Haroldo. Era o primeiro neto, aliás, também da minha mãe e meu pai. E quando ele soube disso, passou um carão em José. Pelo descuido de Haroldo ter caído. E a casa vivia cheia de vaqueiro, de coisa, tira gado, bota gado. 2 anos eu fiz isso. Depois José compreendeu que aquilo não dava mais. E ele meteu-se em outros negócios também, a propriedade ficou lá. Botou lá uma pessoa de confiança, Antônio Cândido, começou lá. Vovó, nesse período, ainda no início do casamento, houve o episódio, além da morte de Otávio, do final do ano, quando estourou aqui a intentona comunista. Sim. Você fala um pouco disso no livro. Que você estava em Natal. Eu estava aqui em Natal, nós já estávamos em Muriú. No veraneio. No veraneio, porque tinha... Que é outra presença forte na sua vida, né? Como cenário, como localização geográfica, não é? José viajava sempre para Currais Novos, com o negócio da feira, da compra de algodão. Quando arrebentou o negócio, José então veio antes de Dinarte. Dinarte, ele veio antes e ficou em Serra Caiada. Em Serra Caiada houve um encontro, um tiroteio, que um soldado morreu. Mas aí José viu que o negócio não tinha futuro. Resolveu ir para a fazenda de Totô Jacinto. Nova Cruz. Nova Cruz. Foi Nezinho Xavier, o pai de Naí Xavier. Sei. Foi quem mandou deixá-lo lá. Irmão de Alfredo. Irmão de Alfredo. E lá, então, José foi a Nova Cruz quando encontrou já o trem que vinha da Paraíba com as tropas do Exército. Né? E aí, um capitão China, que por sinal conhecia meu avô, José veio nesse embalo. Chegando aqui, ele tinha deixado a barata, por economia, ele tinha deixado, nós tínhamos uma baratinha Chevrolet, tinha deixado a baratinha com Antônio Farache, naquela coisa que ele tinha lá da Ribeira. Sim, no posto. E a barata, ele encontrou a barata na Praça Augusto Severo, batida, arrasada. Depenada a barata. Não é? Arrasada. Aí ele foi, doutor Lamartine chegou nessa ocasião, vindo do exílio. Da França, viu? E aí ele foi para a casa do doutor Lamartine, lá vestiu uma calça do doutor Lamartine, uma camisa não sei de quem, uma camisa não sei de quem, porque estava sem nada. Aí foi para Muriú. Vocês estavam em Muriú, porque já estavam porque já era época de ir, ou porque estava a situação na cidade? Não, nós somos no fim de outubro. Mas temendo já não temendo nada, porque José queria ir, gostou muito de Muriú quando conheceu e queria ir. E como é que vocês receberam em Muriú a notícia da revolução aqui na cidade?
com os revolucionários que foram a Muriú. Ah, eles foram até Muriú. Foram até Muriú. Levi Câmara, filha de Cleto Câmara. Viu? Era o que eu conhecia. E lá chegaram, era um fim de semana, estava o doutor Nestor Lima, estava o doutor Raul Fernandes, estava tio Tito, estava com a madrinha, e a Amália, minha cunhada, a casa estava cheia. Viu? Quando eles chegaram para prender o povo. Para prender o povo. Há uma coisa muito engaiada. O tio Tito era um homem muito, vamos dizer, espirituoso. Muito sentimental, viu? Então, quando ele viu aquilo, ficou horrorizado, viu? Ficou horrorizado. Então, ele chegou, e deram voz de prisão a ele. E ele chegou, a mulher disse, Anjo, eu estou preso, quase chorando. Bem, mas aí nós tínhamos ido a Maracajaú e trouxemos um peixe desse tamanho, tem até o retrato do peixe. E mamãe foi para a cozinha e fez almoço e deu almoço a esse povo. E aí houve uma grande confraternização. Eles queriam era comer. Almoçaram à vontade. Agora deixaram o tio Tito, o doutor Raul, preso sob palavra. Uma palhaçada, né? Mas que não deixou de ser desagradável. Né? Mas, dona Ivete, deixa eu lhe fazer uma pergunta que é assim. Da sua união com José Bezerra, fica muito nítido, exatamente, do seu lado, essa demonstração permanente de elegância, uma mulher nobre. Todas as pessoas admiram muito a senhora na sociedade, etc. Da parte de José Bezerra, sertanejo autêntico, tem um traço de irreverência que sempre me fascinou muito nele, as brincadeiras. Acho que ele fazia com o Jacó. Com o seu Jacó, exatamente. O Jacó Pires, né, velho sertanejo lá do Alto Oeste. Mas tem uma outra característica que é também igualmente fascinante de Zé Bezerra, que era o arrojo de Zé Bezerra. A senhora começou falando disso. Ele começa, a vida de vocês começa num momento em que o pai dele está numa situação complicada, ele assume e começa arrojadamente, sem dinheiro às vezes, a fazer investimentos e tal. É muito interessante esse traço, né? Porque aí se sucedem várias fazendas, negócios com algodão e as fazendas estavam hipotecadas. O José conseguiu tirar a hipoteca das fazendas. E depois conseguiu comprar dele em Santana de Matos. E seu Antônio ficou mesmo em Currais Novos, com o irmão dele na outra fazenda de macacos. E aí esse tempo, a Haroldinha ainda não estava. Agora, uma coisa interessante também, que é, depois de... Eu me ambientei muito bem em Currais Novos. Com a família de José, Currais Novos era quase uma família só. Quem não era parente, era aderente, né? E eu me ambientei muito bem com Currais Novos. Depois, tive o meu primeiro filho, o pai de Elzinha, eu vim para Saramirim, né? Porque além de ter a mãe que eu tive, eu não fui, eu estava pensando outro dia, eu não fui a mãe que eu tive. É interessante isso, né? Mas a senhora sempre foi um exemplo para todos os seus filhos também, suas filhas. Bem, e aí, me ambientei bem, a minha vizinhança era muito boa, muito agradável. É como diz, tudo parente, tudo se... Mas tive o primeiro filho, levei para Currais Novos, depois tive o segundo. O segundo... Mamãe já achava que eu estava super preocupada, porque foi 1 ano e 2 meses de diferença. E que ela ficava com ele enquanto eu... E nesse ficar, ficou para sempre. E papai dedicou-se também a ele, botou uma vaca no quintal da casa de Saramirim para tirar leite para Franklin. Franklin, que é o aviador. Exatamente. E daí aí começaram os outros, chegaram as outras. Quando foi assim, aí arrebentou a guerra, né? Aí arrebentou a guerra, começaram a ser essas dificuldades de gasolina, de transporte, dessas coisas. E aí
eu já tinha aí as 4 filhas. Não, 3 filhas. Não. Papai, tio Franco, Zorilda e Dulcinha. Mas aí Zorilda e Dulcinha foram estudar para o Colégio das Damas, internas. Mas antes disso, teve a eleição de Zé Bezerra para prefeito de Curral-Novos. Sim, teve a eleição de Zé Bezerra para Curral-Novos, no tempo do doutor Rafael Fernandes. Qual a experiência de ter sido primeira dama de Curral-Novos? Naquele tempo não havia isso de primeira dama, não. Mas a senhora trabalhou muito na campanha. Sim, trabalhei na campanha. Fazia, o escritório era embaixo da casa de Quintino. Como depois trabalhei na campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes. Do Brigadeiro, né? 45 e 50. E 50. A campanha do Brigadeiro, as 2 campanhas ficaram como grandes frustrações, né? Os grupos políticos. Porque o Brigadeiro era uma figura agradável. E uma figura bonita, e um homem que teve em Currais Novos, eu tenho um retrato com ele. Né? Teve em Currais Novos, preparamos um banquete para ele. E foi um herói. A maneira dele, né, na época do movimento lá dos senhores de Copacabana, etc. E depois um homem limpo, né? Perfeito. Talvez isso tenha pesado contra ele no caso da política brasileira, mas enfim. Mas aí, depois chegou a campanha do Brigadeiro, também eu trabalhava no birô que instalou-se embaixo da casa de Quintino, aquela casota que foi do meu sogro, da esquina, e com o Manuel Coelho, o irmão do doutor Mariano. Nós trabalhávamos ali, saí da rua fazendo eleitor. Foi Mariano Coelho, uma figura imensa. Fez um trabalho notável. Não tem quem se iguale a ele no trabalho de medicina. Exatamente. É um nome que fica notabilíssima, doutor Mariano Coelho. E aí aí chegou a campanha política, né? Porque teve o tempo do Estado Novo, que não tinha eleição. Mas aí chegou a eleição logo no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, 45. Em 45, eu passei a noite acordada ouvindo os discursos. Desarmada com o Brigadeiro. A senhora, durante muito tempo, foi assumidamente um animal político mesmo, não foi? A senhora adorava, né, política. Eu gostava muito do movimento. Né? Eu gostava. Eu acho que ela só não participou mais ainda, eu digo que ela não foi candidata, porque eu acho que o marido era ainda do seridões conservador, tinha que frear. Porque senão a admiração que tinha por ele. Bom, dona Ivete, nós vamos fazer um novo intervalo e ao retornarmos, telespectador, você vai tomar conhecimento de algumas facetas da vida dessa mulher notável, absolutamente surpreendente. Ela, por exemplo, além da atividade dela nas associações de que participou e de que liderou, etc., foi capaz de lances inimagináveis. A gente daqui a pouco vai conversar sobre isso. Daqui a pouco nós retornamos. Bem, nós retornamos com o Memória Viva, hoje entrevistando Dona Ivete de Sá Bezerra e passaremos agora a conversar sobre, como eu prometi no bloco anterior, algumas outras facetas da vida desta mulher notável. Dona Ivete, um dos traços mais interessantes da sua vida em comum com José Bezerra foi o fato de a senhora ter viajado pelo mundo todo e tê-lo feito com muita regularidade. A senhora quase que anualmente. Isso aí, a senhora deu a volta ao mundo em algumas vezes, não é verdade? Só dei uma vez. O que é o traço mais interessante dessas viagens internacionais que a senhora fez? As viagens, eu sempre gostei de viajar. E botava, agora, no começo eu tive que cortar o cabresto para José ir também. Ah, é? Ele resistia? Porque ele dizia, olha, línguas estranhas, comidas diferentes, o que é que a gente vai fazer lá? Língua diferente. Língua diferente. E o pior, acho que isso é um grande entrave para ele, porque vovô era desse que quando qualquer lugar que ele chegasse, ele queria logo se ambientar e conversar. Achava muito a conversa. Você sem conseguir se comunicar. Exatamente. Né? Nós fomos, a primeira viagem que nós fomos à Europa foi o futebol na Suíça.
que o Brasil perdeu na primeira do mundo de 54, sim, na Suíça. Na Suíça. Havia um conterrâneo nosso naquele grupo. Não entre os titulares, sim, mas entre os reservas. Dequinha, jogador de Mossoró. Exatamente. E nós fomos, no primeiro o Brasil perdeu, e aí eu dizia, foi muito bom ter perdido, porque agora nós vamos viajar pela Europa. Nós tínhamos ido de navio e voltamos no mesmo navio. E aí fizemos um circuito, França, Espanha, Portugal, Áustria, fizemos aquele circuito ali, Alemanha, Bélgica, Holanda. Viu? E aí era um grupo de 18 brasileiros, mas daqui só tínhamos nós. Mas nos entrosamos muito bem com os outros. Tive amizade com um casal até pouco tempo que ela morreu. Depois nós fizemos outra viagem. Essa foi foi a volta ao mundo, viu? Essa foi muito boa. Antes nós fomos aos Estados Unidos, que começou o negócio da Xelita. Sim. E José negociava com Xelita. Tem um episódio ótimo com essa história, que é do chinês. Do chinês. Está no livro. Mas o primeiro, nós fomos para a Europa, para os Estados Unidos, e de lá viemos para Los Angeles, e de Los Angeles fomos para, como é aquela ali perto? São Francisco. São Francisco. Nesses dois lugares teve um caso muito interessante. Esse episódio do chinês, conta para o telespectador, é maravilhoso. José trouxe a firma lá, ofereceu José uma carta de administração para a sede da Vachang, né? Em Nova York. Eu disse, meu filho, não vamos não, que a gente vai lá e perder tempo. Não vamos não. Aí saímos, fomos para Los Angeles. E eram técnicos chineses, né? Chineses. Quando foi em São Francisco, era um hotel cheio de estrangeiros, de asiáticos, entendeu? E eu achava muita graça, ficava olhando aquela gente. Quando eu ouço José, e saí olhando na entrada, José, Ivete, vem cá. Aí eu, Mistuang, estava Mistuang pendurado no pescoço de José, um abraço. Mas antes ele queria que cada um daqueles chineses... Não, porque eles fossem chineses, ele via direto, será Mistuang. Mas até que eu vou chamado. São todos iguais. São todos iguais. A coincidência é incrível, realmente, porque ele acaba encontrando. Aí ele ficou muito feliz, a senhora dele estava no apartamento, nos levou para lá, ela falava português um pouco melhor, ele ia perguntar pelo povo de Currais Novos. É mesmo? Joel Assunção, doutor Tomás Salustino, não sei quem aí, o povo de Zé Leônidas. E daí outra vez eu fiz uma viagem aí, já viúva, eu fui à Escandinávia. Aí eu gostei muito. Uma viagem que impressionou muito a senhora foi a União Soviética também, não foi? Sim, era ainda a União Soviética. São Petersburgo. É uma beleza, o Hermitage é qualquer coisa. Ia conosco era companheiro de viagem, um médico, cardiologista até aqui. E quando lá nos jardins, imitando Versailles, ele cantava Emoções de Roberto Carlos. Que maravilha! Doutor Zé Bezerra já não podia mais assistir a isso, já era mais que pena, hein? Sim, mas aí, antes de ele morrer, nós fizemos a volta ao mundo, viu? Que aí fomos à China, fomos ao Japão, fizemos ao Irã, tivemos teve um lugar Turquia? Não. Na Tailândia. Na Tailândia. Nós fomos a um boate, as mulheres com zoom. Se comem cobra, né? Tudo assim, eu achando péssimo. Tem um episódio nessa viagem da China, e o vovô... Sim. Vocês foram a uma fazenda e foram conhecer, eu acho, uma horta, alguma plantação. Foi, uma plantação. Como foi essa história? E ele aí perguntou ao menino como aguava aquilo. Aguava e adubava, né? Eu acho. Com urina. A urina. Meu Deus.
Eu me lembro que ele foi vistoriar, né? Da ureia como fertilizante, né? A ureia deles era aquela. Não é? Bom, agora, resultou disso tudo, quer dizer, uma extraordinária visão de mundo sua Tínhamos na Austrália. Tornava dessas viagens sempre com alguma novidade para pegar alguém. As pegadinhas. Eu acho que quem inventou pegadinha foi o Dr. Zé Bezerra. O Jacó fez diversas. Não é? Exatamente. O seu Jacó era vítima dele, dessa história. Fez diversas. Enfim. Como com o Zé Bezerra do Baixio. Eu também. Depois, daí, pouco depois, chegou o pior, não é? Exatamente. Foi a morte dele. Exatamente. A morte dele é muito difícil. A gente perdeu um marido bom. E eu posso imaginar o quanto isso foi complicado para a senhora, porque vocês de fato eram muito ligados, mas ao mesmo tempo, eis outra coisa admirável, a senhora supera isso, né? Sabe-se Deus como, mas a senhora supera isso. E aí, Dona Ivete, né? Talvez numa plenitude, digamos, um pouco tardia, começa a aparecer, porque a senhora começa a dar demonstrações de uma atualidade no seu comportamento. A senhora começa a fazer coisas, a senhora começa Eu fui convidada por Heriberto quando o doutor Varela Santiago resolveu se aposentar, coitado, já precisando mesmo. Heriberto foi quem foi tomar conta do educandário Oswaldo Cruz. Mas não foi Heriberto, foi Maria, a senhora dele, e aí compôs. Ela era presidente, eu era vice, Berta, doutor Raimundo Nonato, Flora Varela de Seramirim, éramos nós 6. E ficamos aí 25 anos. Acabaram-se os filhos dos leprosos, nós trazíamos... A senhora ficou na presidência da associação? Da convenção era Maria de Heriberto, eu era vice, e Berta era secretária. E aí recebia-se crianças com pais e com doenças contagiosas. Certo. Viu? Passamos nessa temporada aí, deixou. Depois... eu frequentei as voluntárias. As voluntárias eram aqui naquela atrás daquele Jardim de Infância. Jardim de Infância, né? Modelo. Nós fomos, nesse tempo, era Cortês. Nós fomos a Cortês e Cortês não se entregou, num comodato, numa coisa, né? Aí nós também conseguimos, com o Rotary do Alecrim, a administração de uma escola aqui no Carrasco. Escola Rotary. Escola Rotary, viu? E nós assumimos a escola, o Estado. A parte social era nossa. Passeios, entretenimientos, fizemos um curso de manicure, de cabeleireiro, de alfabetização de adulto à noite, viu? Mas aí eu estava com Maria Alice Fernandes, a senhora do general... Duque Estrada. Como é? Duque Estrada. Duque Estrada, era. Dona Heloísa era uma mulher muito distinta, tocava piano muito bem. Nós íamos para a casa dela para ela tocar piano. Quando ela deixou, com o marido transferido, aí passaram para mim, viu? Aí eu fiquei lá uns 2 ou 3 anos ainda. Depois eu sou da Renovação Cristã, eu faço parte, sou voluntária. É do Rotary também, né? Do Rotary. Do Clube da Melhor Idade. Hein? Do Clube da Melhor Sim, Idade. agora eu estou no Clube da Melhor Idade. Essa coisa que é muito interessante é que essa questão de idade nunca assustou a senhora, não. Não. Também eu nunca fiz nenhuma bobagem, não. Não, mas eu digo assim, que há mulheres que cedendo a um sentimento assim meio que de exagero nostálgico e tal, assim, não sei o quê, com a de envelhecer, a senhora encara isso com uma coragem e uma naturalidade realmente espantosa, né, Dona Ivete? Desculpe, porque a senhora... Do alto dos 80 anos,
né? A senhora começa também a fazer coisas, começa nesses clubes fazendo dança de salão, há fotos suas, a senhora dirigindo um jet ski em Muriú. Ela frequentou a universidade também da terceira idade, estudou espanhol, computação. Quando eu chego um belo dia, está lá vovó no computador em casa, eu digo, vovó, o que é isso? Ela disse, eu agora estou aprendendo computação. Pronto. Então, é uma mulher que está sempre à frente, atual. Agora com a fundação desse clube da melhor idade, é que se tornou agradável a vida nossa da terceira idade. Nós nos reunimos toda quarta-feira, de vez em quando se faz um passeio. Agora mesmo eu vou para Vitória, para o Espírito Santo, e de lá, porque tem um congresso luso-brasileiro da terceira idade. Perfeito. Ano passado tivemos um congresso em Portugal. E é muito interessante, é ótimo. E agora nós vamos para esse, de lá eu vou para o Rio e elas voltam. Eu fico no Rio porque eu tenho uma filha que mora no Rio. Perfeito. E uma que mora em Buenos Aires, que vem para o Rio para se encontrar comigo. A senhora, tendo constituído a família que constituiu, quer dizer, uma família bonita, eu tenho 7 filhos, numerosa, etc. A senhora, um pouco que também se mantenha atualizada para estar conversando com essa gente. Não está indo para ficar de lado, né? Não é? Realmente, participando de tudo, né? Isso, exatamente. O que é que eu ia dizendo, meu Deus, eu esqueci. Não, vamos agora fazer assim. Talvez fosse um despropósito, ou pelo menos aparentasse isso, perguntar à senhora o que é que a senhora, ao longo da sua rica existência, como diriam, né, os cronistas sociais de antigamente, como é que, do que é que a senhora arrepende? Tem alguma coisa que da qual a senhora se arrependa de não ter feito? De nada. Não, né? De nada. Só dos meus pecados. Mas em relação a essas coisas que a senhora está sempre descobrindo, o que é que particularmente nessa coisa de modernidade, esses tempos loucos que a gente está vivendo, Dona Ivete, impressiona a cidade? Mas sabe o que é? Nós precisamos, eu gosto muito de gente, eu gosto de convivência, eu gosto do ser humano. E aí a gente procura sempre se engajar numa coisa que lhe traz diversão e bem-estar. Mas como é que você vê o mundo na velocidade que as transformações vão ocorrendo? Porque eu sei que você é uma pessoa que procura estar sempre participando dessa evolução. Da evolução, Mas isso é uma coisa muito rápida, né? Muito rápida. Agora, também tem coisas que eu não gosto, não participo do mundo, nem gosto. Mas assim, de convivência, de uma festa de caridade, um ambiente agradável, um show. Pois é, essa coisa do seu cotidiano, por exemplo, como é que ele se dá? A senhora, naturalmente, que tem uma rotina, a senhora já tem alguns compromissos previamente definidos, então fale um pouco disso. Hoje eu tenho, 2 vezes por semana eu tenho natação. Eu nado. Tá certo. Numa piscina com um instrutor. Um instrutor. Nas quartas-feiras eu tenho o Clube da Melhor-Idade. É na quarta-feira. Certo. Na terça eu tenho reuniões para ler a Bíblia. Ah, é? De estudos bíblicos? De estudo bíblico. Ah, tá. Inclusive com a senhora de Brito também. Ah, também participa, né? Ah, tá. E há um aspecto que ela omitiu. É uma financista de primeira grandeza. Ah, então. Isso é importante saber, né? Administrar. Olha aí a contraparte do arrojo de Dr. Zé Bezerra. Ela estava na retaguarda, né, de alguma maneira. Eu participava das decisões dele, porque eu sei que, numa certa altura da vida, eu vou transferir toda a parte econômica dele, passou para ela administrar. Foi mesmo? Então, eu acho que deve ter vindo do início, né? Para poder ele ter a confiança de passar para ela tomar conta de tudo. Eu acho que é porque a senhora sempre também
teve uma participação muito atuante nessa parte aqui de vovô, né? Eu acho que era uma cumplicidade, né, que vocês tinham. Não, dele eu tinha tudo. E eu era tudo para ele e ele para mim. Bom, mas agora que o programa está se aproximando do final, era interessante que a senhora pudesse, não é? Qual o exemplo de vida que a senhora tem, dona Ivete? Não estou, obviamente, querendo fazer nenhuma média para a senhora, mas que a senhora pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, do ponto de vista, digamos assim, do otimismo que as pessoas têm que ter. Que tal que a senhora pudesse dizer isso? Pudesse falar? Posso dizer, crer em Deus, não é? Viver dentro das suas possibilidades. Criar seus filhos com orgulho de tê-los e por isso querer fazer dos melhores possível. Esse é o que resta a uma mulher, sobretudo uma mulher viúva já. Mas eu acho que a vovó tem uma mensagem muito grande para deixar, é da atividade, entendeu? Claro, é isso que a mantém com essa vivacidade toda. A vovó vai fazer 90 anos de idade, né? Ela é capaz de montar num jet ski e dar uma volta numa lagoa. Então, eu acho isso tudo que mantém o ser humano vivo, é a atividade. Eu digo que a gente é quase como uma bicicleta. Se encostar, ela vai cair, ela tem que estar em movimento, né? Tem que estar em movimento. Dona Ivete, Elzinha, doutor Brito, eu costumo, às vezes, fazer alguns pequenos discursos ao encerrar esses programas e tal, coisa que, obviamente, não cabe aqui. Cabe aqui transmitir simplesmente um sentimento de emoção, de grata emoção, né, de ter recebido nesse programa hoje a figura de Dona Ivete Sá Bezerra. Essa senhora que tem dado ao longo de toda a sua vida exatamente essa demonstração de vivacidade, de dinamismo, de alegria de viver, de manter-se em movimento, né? Acreditando que é sempre possível viver bem e melhor, a despeito de se ter uma condição econômica especialmente favorável ou não, né? No caso particular de Dona Ivete Sá Bezerra, é preciso ficar bem claro que não é o fato de ela pertencer a uma família importante, ter sido bem-sucedido na vida com o seu marido José Bezerra, que a faz uma pessoa especial. Ela é especial porque ela é Ivete Sá Bezerra e o espírito dela é essa demonstração permanente, né, de um talento, de uma inteligência, de uma capacidade de criar, de participar, que a tornam exatamente uma pessoa singular dentro do contexto da sociedade norte-irlandesa. De modo, Dona Ivete, que em nome da TV Universitária, eu agradeço muito, muito particularmente a senhora ter vindo, ter aceito o nosso convite. Nós nos sentimos honrados com a sua presença. Não, eu é que me senti honrada. Essa que é a razão. Muito obrigado. Mas a verdade é exatamente eu acho que eu não tinha condições de vir aqui. Não apenas tinha, como o telespectador concorda conosco, que foi até melhor do que o que a gente pensava. Eu agradeço também a Elza, que é uma pessoa muito querida e muito talentosa também, e ao doutor Manuel de Brito, que nos acompanharam nesta entrevista. Prometemos retornar na próxima semana.